Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Hook or Victory, Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e aqui darei continuidade a esse episódio da clínica, manifestações psicóticas. E eu gostaria de dizer para vocês que a psicose é um fenômeno, certo? Intrapsíquico e interpsíquico, né? Extrapsíquico. Vai além do psiquismo intrapsíquico. Não é só o mundo do sujeito que visualiza, ou seja, que separa a mente, que tem uma projeção astral, que tem uma foraclusão, propriamente dizendo, e sobretudo é um fato. O sujeito psicótico peca. Como todos nós pecamos, né? Uma linguagem da cultura judaica, pecado, transgressão da lei. Pecamos às vezes por estarmos nervosos, por estarmos não cientes ali da situacionalidade, tanto faz, da conjuntura social. Podemos perceber bem que a psicose ela acomete o sujeito de uma forma bruta da energia psíquica e interfere no psiquismo de uma maneira que leva o sujeito a acreditar que as suas visões são reais, certo? As suas visões de projeção fora do corpo. E o que eu gostaria de salientar é que se a pessoa recalcou uma crença de que na psicose as outras pessoas da sociedade estão visualizando a sua projeção, nem se fala mais de psicose aqui, já se fala de projeção astral, né? Se ela recalcou essa ideia, essa crença de que na psicose os outros estão vendo o seu corpo astral, o seu corpo espiritual, não é mais psicose, é pura projeção astral. A psicose é quando o sujeito tem ali uma falta de atenção e não estando limpo psiquicamente ou estando tão transluzente, pode assim caber ao discurso imaginário de que existe uma certa paranormalidade. Essa disciplina da paranormalidade, ela é contumaz, certo? Interessante saber que o homem é o lobo do homem, que existe uma certa mágica, mas podemos descondicionar o sujeito da sua crença psicótica para o mundo da verdade, ou seja, a prática condicionada da crença psicótica de que na paranoia alguém está vendo seus sintomas, como por exemplo a imaginação sendo foracluída, né? Sendo
comunicada, talvez, porque é uma crença de injunção e de dissonância cognitiva, certo? É lógico, na paranormalidade existe a telepatia, a telecinese e outros dons, talentos, ferramentas, instrumentos, habilidades, potenciais do sujeito humano, certo? E principalmente agora com a nova era. A psicose tem sua estrutura de que a loucura ela é um canal de sossego, certo? Porque o sujeito psicótico fracui, né? O nome do pai. Porque ele introjeta para fora, criando uma dissonância. O nome do pai, certo? O nome do real. É porque existem várias respostas para isso. Isso vai de caso para caso. Mas é interessante notar que a situacionalidade, né, o situacionismo, né, a situação da interpretação no contexto social tem muito a acrescentar positivamente no sentido da clínica, de como a psicose ela se estrutura e às vezes causa os sintomas chamados positivos, que são alguns deles como alucinação, delírio, e a psicose pode vir acompanhada tão somente de uma ansiedade e também do contexto da constelação, da família e da constelação social. Quando estamos em ambiente social, é natural se sentir as emoções, se você for uma pessoa empática, sentir as emoções das outras pessoas e aí você e as outras pessoas sentirem suas emoções, certo? Não significa que você está sendo uma pessoa egocêntrica, você pode até ser uma pessoa egocêntrica, mas é verdade que a psicose ela tem sua manifestação clínica, tendo em vista o grau de loucura. Mas não é loucura que, por exemplo, uma imaginação aqui ou acolá fora do corpo, ela é uma psicose, mas se você crê, aí sim é uma psicose. Se você crê no imaginário que foi projetado, é uma psicose, certo? Agora, projeção astral é outro diálogo que eu vou tratar mais adiante dessa nova era, certo? A projeção astral, ela é uma habilidade, certo? Uma habilidade de comunicação, uma habilidade de integração também, né? As pessoas pós-modernas, elas não estão foracuindo, mas sim interagindo. Existe uma diferença entre psicose e projeção astral, certo? Projeção astral é quando você tem controle lá do seu Merkaba, né, do seu veículo corpóreo, da eternalidade, em viajar entre as dimensões da vida humana, certo? Não é psicose. Projeção astral não é psicose. Psicose é quando existe a crença de que o seu imaginário está aberto. E estando aberto, com o corpo aberto, outros vão visualizar o que você imagina fora da sua mente. Fora da sua mente, quando eu digo que você projetou ali, no, sei lá, qualquer campo, o seu corpo.
Psicose é essa crença maciça de que você é ou você é. Não. Você é aquilo que você é, certo? Você é a luz, entendeu? E a escuridão também. Então, se tratando de uma psicose fundamental, de que essa estrutura da psicopatologia, muitas vezes multifacetada pela dinâmica proponencial do pós-estruturalismo societal, é como diz Bauman, realidade líquida, né? Amor líquido, realidade líquida, sociedade líquida e por aí vai. Essa questão da liquidez, ela é bastante notória no sentido de estar acreditando no que você acredita. A crença é fundamental para se ter um approach, né? Para se ter uma tomada de consciência. E na psicose não há tomada de consciência, né? É uma tomada inconsciente, é um processo inconsciente, certo? Que se estruturou ali na brecha do imaginário e que levou a crer que outros estão a te ouvir, o pensamento ubíquico, né? A ideia de que as impressões que você tem sobre algum fenômeno são universais, são onipotentes, oniscientes, onipresentes. Não, essas impressões parecem ser uma coisa de delinquência, né? Uma debilidade individual, mas é assim uma transferência, assim, é um jeito de existencialidade, certo? E na existencialidade do eu, do ego, dos mecanismos de defesa, a existencialidade é quando você tem o saber do juízo e do discernimento entre o que é bom e o que é mal para você, certo? E nem tudo é igual como o planejado ou como o articulado na assertiva da razão e do propósito do sujeito, do indivíduo ali, do ser humano, certo? Nem tudo é igual, tudo se transforma de acordo com ali alguns arquétipos que você tem, que temos do sujeito humano, do ser humano, certo? Ser humano significa muita coisa, porque é um espetáculo. Ser humano é um espetáculo, ser humano é incansável, ser humano é ser a imagem e semelhança de Deus. Então que para se desgarrar de uma síndrome, de um complexo psicótico, deve-se ter a coerência e a eficiência da interpretação hermenêutica das coisas, certo? Não vazar o nome do pai, a estrutura basilar do complexo de Édipo. Não tá incutido, bitolado ou inculcado com alguma coisa social que na personalidade
tende a ser um mimo para suas fantasias, porque a psicose nada mais é do que uma fantasia. É uma fantasia ali do id para o ego, que sai a voz, e aí existe a boca, né? A famosa boca. Então, nessa história de boca, psicose, voz, delírios auditivos, né? A boca da mente, fala assim, né? Que o autômato da personalidade psicótica, digamos assim, tem um tratamento, certo? Psicoterapêutico, para que você entenda que a voz, o silêncio deve ser mantido e não quebrado. O silêncio hermético, hermenêutico. O silêncio do seu grau de evolução. Seu grau de evolução educacional, certo? E com isso, você se desenvolve e passa a agarrar a bênção da individualidade, ou seja, a individuação. E a individuação ela é única. A individualidade ela é única. Ela é a subjetividade, né? Temos a nossa subjetividade, todos nós temos de subjetivo e de objetivo também. Então, essa aula ela vai nos hemisférios da compreensão do espectro da psicose, certo? E na psicose, como por exemplo na psicologia cognitiva, a cognição ou até mesmo na psique, a trindade da psique, cognição, conação, volição, ela nos remete à racionalidade emocional e do controle do sujeito. O controle que o sujeito tem de projetar seus fantasmas, projetar seus pensamentos, projetar, né, transferir seus pensamentos. Isso vai de pessoa para pessoa, vai de indivíduo para indivíduo. Não é um indivíduo universal ali que tem ali sua estrutura generalizada, certo? Existem modelos e modelos de psicoses, versões e versões, né, de psicoses, no qual a psicose possa ser um inimigo interno do sujeito na questão do encosto, na questão da espiritualidade, tá ouvindo, tem alguma coisa ali permeada no corpo do sujeito, né, algum implante, né, alguma coisa assim do tipo, na espiritualidade. A psicose ela é sim um inimigo interno, certo? Ou uma inimiga interna, ela é uma coisa, né? Uma coisa coisificada, objetalizada, né? E calcificada, certo? É como o pensamento sonoro, né? O pensamento sonoro, ele é ali uma razão, um juízo, mas não quer dizer que nem sempre o pensamento sonoro vai estar de acordo com a consciência, certo? A consciência é muito além do pensamento, certo? Muito além do bem e do mal, demasiado humano, como diz Nietzsche, do julgamento, da estrutura da realidade eterna, das dimensionalidades eternas. E eu gostaria de dizer para vocês que na psicose, esse fatorial de que todos estão unidos, todos estão num corpo só, o psicótico, a pessoa psicótica, o sujeito psicótico nunca está só, sempre tem uma voz, sempre tem um monitoramento. E esse monitoramento ele é uma intrusão
no que diz respeito à privacidade, à intimidade. Não. Por exemplo, se nós somos com Deus, Deus nos conhece, Deus sabe de tudo, entendeu? Então, nada daqui que temos aqui na realidade é nosso, certo? É tudo passageiro, tudo é uma ética de valor, certo? Ética de valoração. Mas não quer dizer que a sua individualidade ela vai estar sendo disruptiva, rompida, traumatizada, certo? Se você tem aventuras de projeção astral, você pratica uma espiritualidade, você tem aventuras de projeção astral, você não deve confundi-las com os fenômenos psicóticos, intrapsíquicos, ou seja, enclausurados, certo? Ali no diagrama, no quadrado da própria nevrágico, porque a psicose ela é um arquétipo, certo? Da loucura mesmo, dizendo. Ela é um transtorno, certo? E esse transtorno da mente, ele se caracteriza pela psicossintomatologia e da semiologia da psicopatologia. Mas quando estamos tratando de projeção astral, a ideia que se passa, que se vaga na mente, onde não há mente, né? Não há mente, não há memória, só há o eterno, o presente, certo? Sim, as psicoses se dão pela questão do ego, do apego ao ego, do apego às memórias, do apego à estruturalidade do inconsciente, o apego ao ego ideal. Mas no ideal de ego se enraiza e se projeta o corpo da árvore da vida, né, para o fundamento clássico de uma pessoa saudável. E não uma pessoa delirante, certo? Os delírios são da vontade e potência, são da falta de atenção. E nessa falta de atenção, nessa falta de concentração, nessa falta de foco, o indivíduo psicótico pode desafogar seus delírios, todos eles, de uma vez por todas, e largar com essa mania, né? Esses gatilhos emocionais delirantes, né? Psicóticos, delírio. Delírio não significa nada. Todos nós podemos delirar, qualquer pessoa pode delirar. E delirar significa sair do eu, certo? Ou seja, o eu lírico, ele é um sujeito, olha a dica, da fantasia. A pessoa fantasia alguma coisa e acha que esse pensamento ele é universal, ele está acessível. Mas na projeção astral, não. Na projeção astral, há transferência de integração. Há a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, no microcosmo e também no macrocosmo. Porque é o corpo de Deus. Se gostou, deixa o like, comenta suas dúvidas, compartilha, se inscreve no meu canal para estar ajudando, beleza? Até a próxima.